Quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, pelo Leonardo. Nós conversamos uma única vez. Temos posições diferentes sobre segurança pública, mas temos objetivos comuns e eu recebo esse convite como uma homenagem a essa diferença e a necessidade de um diálogo respeitável e respeitoso com todos nós nessa manhã. Eu falo aqui em nome do Instituto Cidade Segura. Uma rápida palavra sobre o Instituto Cidade Segura. Ele foi formado há um ano. Nesse período de um ano, nós realizamos a primeira pesquisa de vitimização em Porto Alegre, foi amplamente divulgado pela imprensa há alguns meses. Realizamos e continuamos realizando um trabalho em Pelotas, onde os nossos consultores ajudam a prefeita Paula Mascarenhas no Pacto Pelotas pela Paz, que é a mais ousada iniciativa de política pública municipal em segurança no Rio Grande do Sul, talvez uma das mais ousadas do Brasil. Estamos começando agora o mesmo trabalho na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, com o nosso consultor Alberto Koptik, atesta desse trabalho. Primeiro grande ponto a respeito do desafio em segurança pública chama-se ciclo completo para as polícias. Todas as polícias do mundo possuem ciclo completo, menos no Brasil. A Polícia Militar, que é a maior polícia em cada estado, está proibida pela Constituição brasileira de fazer investigações. Por conta disso, todas as prisões que ela faz, em regra, são prisões em flagrante. A maioria das prisões são prisões em flagrante, porque ela não pode, pela Constituição brasileira, fazer investigação. A ideia de um ciclo repartido de policiamento é uma jabuticaba criada no Brasil desde a época do Império e que foi colocada na Constituição Federal Brasileira para que de lá não saísse mais. É preciso reformar o artigo 144 se nós quisermos ter polícias com um ciclo completo que façam tudo isso que está aqui. Prevenção, patrulhamento, investigação e repressão. Hoje nós não temos isso por conta do modelo de polícia que nós herdamos. Os policiais são vítimas desse modelo, porque é um modelo ineficiente que produz ineficiência de forma industrial. Todas as polícias do mundo, e esse é o segundo desafio, possuem uma carreira única. Não importa quantas sejam as polícias, elas podem ser 20, 30, 40 mil polícias, como nos Estados Unidos, elas podem ser 43 polícias, como na Inglaterra e País de Gales, elas podem ser centenas de polícias, como em vários países. A tendência do mundo moderno é a multiplicação das polícias cada vez menores e mais especializadas. Mas em todas as polícias do mundo há uma única porta de entrada. O policial entra como patrulheiro, sobe na carreira policial e pode chegar ao final da sua carreira a chefe de polícia. Todos os chefes de polícia um dia foram patrulheiros. Todos os comandantes um dia foram soldados. No caso brasileiro, nós criamos duas portas de entrada para cada polícia. Uma porta de entrada para os que devem obedecer, uma porta de entrada para os que irão mandar. Aqueles que estão embaixo nessa carreira não conseguem chegar em cima, a não ser que façam a entrada pela porta lateral. No caso da Polícia Civil, essa divisão é entre delegados e não delegados. No caso das polícias militares, entre oficiais e não oficiais. É preciso alterar isso, e esses são dois desafios do ponto de vista federal, muito importantes. O terceiro desafio é uma nova formação e um novo perfil de recrutamento policial. Nós continuamos recrutando no Brasil para a Polícia Militar, por exemplo, ainda com vedação para a altura de policiais. Se o pretendente for meio baixo, ele não entra na Polícia Militar. A ideia que está por trás disso é um mandato policial muito antigo, onde o sujeito tinha que ser muito forte, muito grande, para ir atrás dos criminosos. As polícias mais modernas, as polícias mais inteligentes, elas perceberam há muito tempo que a inteligência policial é fundamental. Eu separei para vocês aqui os requisitos que a Rasmussen, que é um centro universitário muito importante nos Estados Unidos, tem 6, 7 estados, e oferece cursos, como outras universidades, de formação de policiais. O que faz um bom policial, é a pergunta. E eles respondem: compaixão, senso de humor, atenção ao detalhe, responsabilidade ética, criatividade, capacidade de reflexão, habilidade de comunicação, senso de trabalho em equipe. Nós estamos recrutando com atenção a que critérios exatamente? Com relação a esses critérios, com relação a outros critérios, quais os critérios que fazem um bom policial na entrada das polícias? Outro desafio importante, já tive a oportunidade de conversar com o secretário César Schirmer, meu amigo, com quem eu tive a honra de dividir 8 anos de mandato estadual aqui na Assembleia Legislativa. E já conversamos a respeito do tema das áreas integradas de segurança pública. O Rio Grande do Sul tem áreas regionais integradas, mas não tem áreas na cidade. Por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre nós temos áreas territoriais distintas de atuação das delegacias de polícia e da Brigada Militar.
Em todo o país, as principais cidades brasileiras resolveram isso há muito tempo, há áreas integradas de segurança pública. Aqui eu coloquei para vocês um mapa de Belo Horizonte, 24 áreas integradas de segurança pública em Belo Horizonte. Isso é fundamental para se medir resultado, para a gestão da polícia em cada território. O quinto desafio que eu separei é o chamado policiamento com base em evidência. Isso é uma novidade de algumas décadas para cá. A reforma das polícias nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais avançados, se deu a partir de uma constatação básica. Nós não podemos fazer policiamento com base em discurso, com base em ideologias, com base em conclamações, com base na praxe. É preciso pesquisa, é preciso avaliação de resultados, é preciso parametrizar o que estamos fazendo. Policiamento se faz com base em evidência. Aquilo que funciona, nós fazemos. Aquilo que não funciona, nós abandonamos. Quem mede o que funciona? Quem sabe, na verdade, quais são os resultados da sua atividade? Isso é a grande discussão que as principais polícias do mundo têm realizado. O sexto desafio é o foco nos homicídios. As pesquisas apontam no Brasil indicadores bastante baixos de esclarecimento de homicídios. Aqui tem uma questão importante, o delegado Hermes levantava aqui, e eu quero só chamar a atenção. Qual é o critério para a palavra esclarecimento de homicídios? O sétimo desafio é o reduzir o estoque de armas ilegais. Há muito mito a respeito de armas, mas as pesquisas no mundo inteiro mostram o seguinte: quanto menor o estoque de armas circulando, menor a taxa de homicídios. Vários estudos. Quem tiver interesse pode me mandar, eu posso mandar as referências todas. Fuzis, armas de guerra na mão de traficantes existem, claro, esse é um perigo. O secretário Beltrame me chamou a atenção para isso. Mas quem está na rua assaltando, está assaltando de revólver, de pistola. E essas armas, é preciso ter controle sobre elas. O oitavo desafio eu chamo de execução penal, modelo e apoio aos egressos. Nós precisamos reduzir a demanda por encarceramento. O Rio Grande do Sul possui hoje quase 40 mil presos. Talvez esteja com 40 mil agora, são 39 mil e uns quebradinhos até ontem. 70,7% deles retornam. Estima-se que 3% desse total estejam presos por homicídio. Um preso custa, em média, R$ 2.400 por mês. No Rio Grande do Sul, manter um adolescente privado da liberdade custa 12 mil por mês na fase. Um estudante de ensino médio no Brasil custa 2.800 por ano. Em 2017, dados da Secretaria de Segurança Pública, está lá no site da Secretaria, peguei ontem, a Brigada Militar prendeu 55.383 pessoas em flagrante. O total de prisões foram 102 mil prisões em 2017. 257 por homicídio, 5.069 por habilitação suspensa. É preciso pensar sobre quem nós estamos prendendo, qual é o perfil das pessoas que estamos mandando para os presídios. Por que só 3% de presos por homicídio? Por que um número irrisório de presos por estupro? Por que uma grande maioria de presos por crimes patrimoniais e por crimes como, por exemplo, envolvimento com drogas? Aqui, para a execução penal, nós precisamos de uma parceria público-privada. O Estado não tem condições de construir presídios, especialmente não tem condições de construir bons presídios. Quando se mete a construir, faz porcarias. Constrói presídios que são ratoeiras, que vão piorar a situação da execução penal mais adiante. Para isso é preciso, e muito importante, a participação da iniciativa privada. Por fim, algumas fotos aqui que eu trago para vocês do que é a prisão no Rio Grande do Sul. Fotos do juiz Sidney Brususka, que é o corregedor. Tem uma galeria do Presídio Central, uma galeria do Presídio Central, outra galeria do Presídio Central. Se nós achamos que prender é assim, a gente não vai ganhar do crime nunca. Só quem ganha com isso aqui são as facções criminais. Por fim, o nono desafio, o maior protagonismo dos municípios. É fundamental que os municípios sejam chamados. Destaco aqui a fala do secretário César Schirmer dessa importância de envolvimento dos municípios e chamo a atenção para vocês aquilo que Pelotas tem feito. Há um importante espaço para prevenção e para regulação de posturas no âmbito municipal, com um grande impacto na segurança pública. Separei aqui como exemplo os casos de perturbação do sossego, regramento de venda e consumo de bebidas alcoólicas, a prevenção da evasão escolar e criar alternativas de emprego para jovens fragilizados socialmente. Por fim, o 10º desafio, reduzir as taxas de evasão escolar e aumentar a escolarização. Entre 15 e 17 anos, o Brasil tem 2 milhões de jovens que se evadem da escola a cada ano. Um ano a mais de escolarização do ensino médio resulta em menos 10 pontos percentuais
nas chances de um branco ser preso nos Estados Unidos e em 37 pontos percentuais a chance de um negro ser preso. Nos Estados Unidos é crucial terminar o segundo grau, o high school deles. No Brasil, o ponto de corte é mais embaixo, é ensino fundamental. Vejam vocês aqui o que acontece com as cifras americanas. Isso que acontece com os brancos. Aqui embaixo vocês têm anos de escolarização. No 9º ano de escolarização, despenca as taxas de encarceramento, com 9 anos de escolarização. Veja o que acontece com os negros nos Estados Unidos, a partir do 9º ano. Despenca a taxa de encarceramento com 9 anos de escolarização. No caso do Brasil, nós temos aqui o que é o perfil nacional de escolarização. A grande maioria dos presos brasileiros não tem o ensino fundamental completo. No Rio Grande do Sul é pior um pouco. A grande maioria dos presos ainda está numa situação bastante pior. Portanto, esse desafio de pensar o fim da evasão escolar e aumentar a taxa de escolarização faz uma enorme diferença em segurança pública. É preciso ter isso em mente, especialmente os nossos gestores. Muito obrigado.